Se você paga aluguel, existe uma chance real que você está pagando algo a mais do que deveria. E pior, sem nem perceber. E isso não acontece porque as pessoas são desatentas. Acontece porque ninguém explica isso de uma forma clara. Você recebe um aviso de reajuste. O boleto chega com um valor diferente ou simplesmente recebe uma mensagem: o aluguel foi reajustado. E o que a maioria faz? Aceita, porque parece automático, inevitável, quase como se não existisse discussão possível. Mas existe, e é aqui que o jogo vira. Nem todo reajuste de aluguel é válido. E mais do que isso, mesmo quando parece correto, ele pode estar sendo aplicado de forma errada. E quando isso acontece, você está pagando a mais. Agora, imagina isso acontecendo com você. Você alugou um imóvel por um valor que cabia no seu orçamento, organizou sua vida, se planejou, criou uma estabilidade. Passa um ano e, de repente, o valor sobe. Não um aumento pequeno, mas o suficiente para te incomodar. E vem aquela sensação: tem algo de errado aqui. Mas você não consegue explicar o que é. E aí o que você faz? Paga e segue a vida. Só que é exatamente nesse momento que muita gente começa a perder dinheiro sem perceber. Existe uma diferença que muda tudo, e quase ninguém te explica isso. Uma coisa é o aluguel ser reajustado conforme o contrato. Outra, completamente diferente, é alguém aumentar o valor porque o mercado subiu. E isso não é detalhe técnico. Isso é o que define se você está pagando corretamente ou sendo cobrado de forma indevida. A lei do inquilinato permite que o valor do aluguel seja livremente combinado, mas o reajuste não é livre. Ele precisa seguir regras, precisa estar no contrato, precisa ter um índice definido, precisa respeitar o tempo certo para acontecer. Se qualquer um desses pontos falhar, isso deixa de ser um reajuste e passa a ser um problema. Agora, presta atenção nisso, porque aqui está o ponto mais importante. Mesmo quando o reajuste segue o contrato, isso não significa que ele está justo, porque o índice pode distorcer o valor real do imóvel. E quando isso acontece, a lei permite a revisão. Ou seja, você não é obrigado a aceitar um valor que saiu da realidade. Só que aqui entra o maior erro das pessoas. Não é o reajuste, é a reação. Tem gente que aceita tudo por medo. Tem gente que para de pagar sem nem pensar. E tem gente que entra em conflito direto sem base nenhuma. Nenhuma dessas opções funciona muito bem. Aceitar tudo te faz perder dinheiro. Parar de pagar pode te colocar em risco. E discutir sem base te enfraquece completamente. Então, antes de reagir, você precisa entender. Primeiro, olhe o contrato. Veja qual índice foi definido. Depois, confira qual índice foi aplicado e, por fim, refaça o cálculo. Na internet, há muitos sites que fazem esse cálculo gratuitamente. Se você não fizer isso, você não está discutindo direito, você está discutindo opinião. Agora, se você identifica que existe erro, o próximo passo não é brigar, é formalizar. Você precisa registrar sua discordância de uma forma simples, direta, sem emoção, sem ataque, só técnica. Porque quando você faz isso, você muda completamente o jogo. E aí você apresenta o valor correto, mostra o cálculo realizado e se posiciona na discussão. E isso cria uma chance real de resolver sem conflito. Mas nem sempre resolve. Afinal, o mundo não é um grande e belo arco-íris. E esse é o momento que pouca gente entende. Existe um ponto em que insistir no diálogo vira erro. Se o locador ignora o contrato ou insiste no valor errado, você precisa decidir: vale a pena avançar? E essa decisão não pode ser emocional. Você precisa analisar os seguintes critérios: qual é o valor envolvido? O tempo restante do contrato, o impacto disso na sua vida. Porque processo não é só direito, é estratégia. Se você decide avançar, existem caminhos. Você até pode buscar a revisão do aluguel na justiça. Isso faz com que você reajuste o valor para dentro da realidade. E isso é importante. O juiz pode fixar um valor provisório, ou seja, você não precisa continuar pagando errado. Se você já pagou a mais, também existe a possibilidade de recuperar o valor e compensar mais adiante. Mas aqui vai um alerta importante. Nem todo valor justifica um processo, e ignorar isso é um erro estratégico. Então, guarda isso. Nem todo aumento é ilegal, mas também nem todo aumento é legítimo. E a diferença entre um e outro está no contrato, no cálculo e na forma como você reage. Quem reage com emoção, perde. E quem reage com método, resolve. Se você chegou até aqui, você já sabe mais do que a maioria das pessoas que paga aluguel. E isso muda a sua posição, porque agora você não aceita qualquer valor. Você analisa, você questiona e, se for necessário, você age. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve em nosso canal, porque aqui o direito não é teoria, é ferramenta para resolver problema real. Considere enviar esse vídeo para quem está sofrendo com reajustes abusivos de aluguel. Um abraço e até o próximo vídeo.